Olá, amigos, irmãos, a todos aqueles que estão elencados conosco nesse momento de reflexão, esse trabalho tão edificante, renovador e necessário para todos nós. Meu nome é Paulo e hoje coube a mim dividir com os amigos, com os irmãos, com todos aqueles que nos acompanham, uma breve reflexão sobre o capítulo 10 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, cujo título é Sentimentos Fraternos. Porém, antes que nós iniciemos propriamente dito a nossa reflexão de hoje, convido a todos a que nesse instante elevemos nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre, Guia e Modelo Jesus, aos amigos espirituais que nos assessoram e nos acompanham, equipe do Dr. Alexandre Dávila e todos os demais espíritos amigos, e agradeçamos, como nós sempre fazemos. Gratidão é a palavra-chave. Agradecer é colocar-se sempre à disposição do auxílio, do mais alto, do conluio benfazejo, que faz bem a todos nós, que abarca uma quantidade significativa de seres como nós, que estamos tão necessitados desse refrigério, desse bálsamo, desse refúgio interior, mas sobretudo sobre essa busca que nós temos que empreender diuturna e cotidianamente na direção do bem. Assim, agradecidos pela oportunidade, pedimos para dar por iniciada a nossa reflexão de hoje. Bem, meus queridos irmãos, como eu lhes falara há pouco, capítulo 10 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, Sentimentos Fraternos, que começa com uma citação do apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, nos dizendo assim: Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E aqui, meus irmãos, já começa de uma forma bastante importante para o nosso entendimento, que nos diz a seguir: forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando formas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Vejam, meus irmãos, a importância do que diz esse final aqui. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. Meus irmãos, para que estamos aqui? Será que é para sermos servidos? Ou será que é para que nós sejamos esses servidores diuturno, cotidiano, o tempo todo, procurando a realização desse trabalho, desse mistério? Pensemos um pouquinho
Quando diz ali no finalzinho, né, que nos fala sobre a fraternidade, a forma sagrada e imutável permanece conosco, no amai-vos uns aos outros. Aliás, o que nos disse nosso mestre, guia e modelo com relação a isso? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ou seja, é um amor profundo, perene, edificante, agregador, renovador. Ao invés de fazermos coisas mais ligadas às expensas da matéria, que nós reflitamos e lembremos disso. Toda a obra do Cristo, toda a sua boa nova, sua boa notícia, seu evangelho, era calcado e baseado no amor, sublime amor, amor maior, que nós podemos ter uma ideia vaga, porque a nossa ideia, nosso conceito de amor ainda está muito distante das lides do evangelho do nosso mestre. Mas ainda assim, se nós nos compenetrarmos, se nós nos esforçarmos diuturnamente, nós vamos alcançar esse amor. Um dia, não mais criticaremos, não mais reduziremos as nossas tarefas a coisas que nós levamos avante muito mais por vaidade, por querer mostrar serviço, por querer se sentir superior, do que propriamente pelo sentimento pleno, sublime, perene de amar. Amar, simplesmente amar, incondicionalmente. Não importa o custo, não importa o tamanho da dificuldade, não importa absolutamente nada. Importa que nós tenhamos a compreensão de que para isso nós fomos criados. Para isso nós encarnamos pela primeira vez e reencarnamos, porque necessário tem sido muitas vezes, para a cada oportunidade, a cada etapa evolutiva, aumentarmos um pouquinho mais, espargirmos um pouquinho mais a possibilidade e as virtudes emanentes desse amor. Quando nós chegarmos próximo desse entendimento, embora nós estejamos num patamar muito importante e positivo, porque nós nos esforçamos diariamente, nós vamos perceber, aliás, dá para se afirmar, sem medo de errar, que nós já percebemos em grande escala algumas diferenças que no início pareciam um tanto quanto sutis, mas hoje já estão bem mais arraigadas no nosso cotidiano. Por quê? Porque nós já aprendemos e já apreendemos, ou seja, já conseguimos entender que não é uma organização, não é um conluio apenas de seres que têm o mesmo interesse, pelo contrário, é o amor que está vigendo e que está, de uma certa forma, nos direcionando para aquilo que realmente é importante, que nos eleva e que traz todo um corolário de bênçãos e de coisas boas, não apenas para nós individualmente, mas para todos nós, irmãos de caminhada. Como é bom sentir-se tranquilo, pleno, renovado, quando nós estendemos a mão sem pejo, sem nenhum tipo de restrição, pelo contrário, fazemos isso com alegria, com prazer. Falamos muito em prece, e tem um item que diz que a prece é feita com alegria quando provinda do coração. E esse também é um fator importante e edificante para o nosso entendimento com relação a esses sentimentos fraternos. Então, que nós lembremos que a fórmula sagrada e imutável permanece conosco e estará conosco para todo sempre. Amai-vos uns aos outros, porque é ao fim e ao cabo desta prerrogativa que nós vamos aos poucos entendendo o quanto ainda precisamos obrar, embora já tenhamos feito uma bela caminhada para que consigamos um dia por inteiro sentirmos e espargirmos esse amor deste tamanho e deste jaez. Agradeço a atenção dos amigos, principalmente pela paciência de terem me ouvido até esse momento, e grato pela oportunidade, peço para dar por encerrada a nossa reflexão de hoje com uma pequena oração, onde mais uma vez agradecemos. Como é bom, meus queridos irmãos, agradecer, poder dizer
ao nosso Pai, ao nosso Mestre, guia e modelo, aos nossos irmãos da espiritualidade, o quanto é importante esse conluio, o quanto é importante essa conexão, o quanto é importante essa rogativa que nos aproxima cada vez mais e melhor da nossa essência, da essência do nosso Criador, Deus, nosso Pai. Como é bom, como nos faz bem, como nos traz coisas maravilhosas, resultados magníficos. E quando nós nos compenetramos que o amor é que deve viger toda e qualquer relação, todo e qualquer conluio, todo e qualquer agregamento, seja de que natureza for, aí, meus irmãos, nós estaremos dando um passo gigante na direção do bem maior, que é um dia nos encontrarmos de forma perene, definitiva, para tudo sempre, de volta ao seio daquele que nos criou, simples, sem conhecimento, mas prontos para realizar essas tarefas divinas de bem servir. Muito obrigado a todos, uma excelente noite e que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.